Senhoras e senhores, Rádio Progresso 101 FM, programa Luiz Lopes com o Povo. Nós vamos trazer hoje uma entrevista com o ex-prefeito de Fortaleza, liderança política do estado do Ceará, que está em uma série de andanças pelo nosso estado e visitando o Vale do Jaguaribe, visitando Limoeiro do Norte, visitando o município de Russas, conversando com amigos e conversando com a imprensa e com o povo através dos veículos de comunicação. Ao meu lado aqui está o professor Hélio Herbert, que apresenta aos sábados o programa Professor Hélio Falando a Verdade, aqui na 101 FM, a maior do Vale. E eu começo esse bate-papo com o ex-prefeito Roberto Cláudio, exatamente pedindo ao ex-prefeito que nos fale das suas andanças pelo estado do Ceará. O que o cidadão cearense, o político, o homem público, tem visto no estado do Ceará? Qual sua avaliação do Ceará que nós vivemos hoje? Primeiro, Luiz, um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Abraçar também um grande amigo, o professor Hélio, participando aqui desse momento especial, mas muito mais agradecido pela oportunidade, pela audiência prestigiada de vocês, conversar com a população do Vale do Jaguaribe, de Russas, de Limoeiro e de outras cidades que a rádio também alcança. Luiz, eu diria que eu tenho visto muita coisa, tenho visto e ouvido muita coisa, mas há uma coisa em comum em todas as regiões que eu tenho andado, que tem sido marcante, né, aos meus ouvidos e aos meus olhares, que é o medo da população cearense. Por muito tempo, a questão da violência era uma questão de natureza urbana e da capital. Por muito tempo, o assunto violência, segurança, era um assunto muito típico de Fortaleza e de grandes cidades do interior. E, infelizmente, isso deixou de ser realidade. As comunidades rurais, pequenos distritos, cidades pequenas e de médio porte, o Ceará inteiro está com medo. Então eu acho que esse é o sentimento mais forte que eu consegui captar, assim, andando e conversando com as pessoas, né, nas mais diferentes regiões. Isso é o primeiro e mais importante sentimento. Mas há outros. Há também um sentimento de frustração com a promessa do Ceará 3 vezes mais forte. Na eleição passada de 2022, criaram um slogan fácil de entender e razoavelmente sedutor. Porque você imaginava um governador que estava saindo bem avaliado, como o governador Camilo, um presidente que voltava vítima, né, de uma circunstância que era o Lula, e ambos candidatos, um a presidente e a senador, apresentavam um candidato a governador desconhecido do Ceará, mas junto com ele vinha uma promessa, que o Ceará ficaria 3 vezes mais forte com o Lula presidente e com o Camilo senador. E o povo generosamente deu isso para o PT, deu esse voto de confiança. Elegeu o Lula presidente, elegeu o Camilo senador, ganharam até mais como virou ministro, e elegeram o Elmano governador do Ceará. Se você olhar hoje, Luiz, hoje, a tempo de hoje agora, em outubro desse ano, setembro desse ano, comparar com 3 anos atrás, que já vinha em piora o Ceará, não há uma dimensão da vida do cearense que tenha melhorado depois que o slogan 3 vezes mais forte ganhou a eleição. A gente é hoje o segundo estado com maior taxa de homicídios do Brasil, o segundo mais violento, só perdemos para a Bahia, fazer aqui um parênteses, e não há aí uma coincidência, a Bahia é governada pelo PT há 20 anos, e o Ceará é governado pelo PT há pouco mais de 10 anos. Talvez se o Ceará, Deus nos proteja, tivesse mais um tempo de governo do PT, talvez batesse a Bahia, uma demonstração da incompetência dos governos do PT de enfrentar o fenômeno da violência e o fenômeno novo das facções do crime organizado. Mas esse sentimento de frustração, ele está nessa dimensão da segurança, mas está em outras. A economia do Ceará tem andado para trás. Eu me recordo de quando o Tássio foi eleito governador, iniciou um ciclo profundo de mudanças, junto com muita gente de bem aí do Ceará. O Ciro foi um dos líderes, mas tinha um Ariosto aqui do Limoeiro, que fez uma transformação importante na educação profissional e tecnológica, e tantos outros nomes aí que eu não queria cometer erro de omissão, mas uma geração que mudou, e mudou inclusive o projeto econômico do Ceará.
industrializaram o interior, levaram fábricas para o interior, fortaleceram a atividade do agronegócio irrigado. Então, a infraestrutura de água, de estrada, rodoviária, aeroportuária e portuária foi modificada e o Ceará ganhou um novo status econômico. Pois bem, o PT tem conseguido desmanchar o que foi feito. E agora, dado do ano passado, o Ceará tem a segunda menor renda familiar do Brasil, só ganha do Maranhão. Eu vou ficar por aqui para me encher de dado, mas em qualquer dimensão da vida do Ceará e dos cearenses, o PT conseguiu piorar os rankings do Ceará. A gente está praticamente na zona de rebaixamento em tudo. Até naquilo que a gente ainda é, mas já foi muito mais, um modelo para o Brasil, que é a educação pública, que o Ceará conseguiu ao longo de governos. Você pegar aí, para ser justo, o Tasso, o Ciro, o próprio Lúcio, o Cid, e até no governo do Camilo, no primeiro governo, houve um ciclo em que o mérito, o valor do professor, o valor da gestão escolar, sabe, as transformações de processo pedagógico, os estímulos aos municípios funcionaram na dimensão de alfabetizar melhor. Mas o ensino médio do Ceará, que é responsabilidade do governo, agora até ele está piorando. Os indicadores de aprendizagem do ensino médio estão piorando agora. O Ceará, que a gente acha que é o primeiro lugar em tudo na educação, nesse último Enem, foi o 14º colocado. No quesito redação, a gente foi o 20º colocado. Então é um ciclo de destruição de um projeto que deu orgulho, mexeu com a autoestima dos cearenses por um tempo. Então, por essas razões é que eu tenho dito que eu tenho ouvido, de um lado, o sentimento de medo, mas do outro lado, uma frustração muito grande com a promessa do Ceará 3 vezes mais forte. Agradecer a presença aqui do Roberto, né? Nós vamos retransmitir aqui o programa Compromisso com a Verdade, viu, Luiz? Muito bem. Sábado. Roberto, a partir do governo Tasso, que se viu para reorganizar o estado do Ceará, as finanças do Ceará começaram a ser saudáveis. Exatamente. Né? E a gente percebe pelo estudo que a gente faz que nesse último governo do Elmano, desde o comecinho e até no final do governo Camilo, o Ceará tem se endividado de uma forma cada vez mais contundente. Né? Empréstimos, a Assembleia aprovando tudo que é de empréstimo. Como é que o senhor vê essa situação desse empréstimo, desse endividamento, a saúde financeira do Ceará? Como está hoje? Hélio, muito obrigado pela pergunta. Aproveitar para abraçar toda a sua audiência do programa Compromisso com a Verdade também. Essa é uma situação que cabe dentro dessa frustração que eu disse com a promessa do Ceará 3 vezes mais forte. Quem votou naquela época no 13 e votou no 13 do Elmano, imaginava o quê? Que esse Ceará 3 vezes mais forte iria garantir dinheiro e apoio para o Ceará voar mais alto. Cadê o dinheiro? Cadê o apoio? O Ceará nunca teve tanta obra parada como tem hoje. Sabe por quê? Por falta de recurso. O Estado já vinha mal quando o Elmano assumiu e ele conseguiu, pela política de empreguismo para aliados e petistas do PT, conseguiu quebrar mais ainda. Como você disse, esses investimentos, esses financiamentos, que são dívidas que se fazem com o banco, como o cidadão pega um dinheiro no banco, o governo vai lá e pega dinheiro nos bancos internacionais. Não é dinheiro para estar construindo obra ou investimento social novo. É para pagar a dívida velha. É como se você tivesse uma dívida do Itaú, estivesse vencendo, aí você vai lá no Bradesco e pega uma dívida nova, com juros muito mais altos, com a carência menor, porque tem que pagar outra que já está com a carência acabando. Então, basicamente, o Elmano pegou um Estado endividado e vai entregar ao final do governo dele o buraco maior do que ele recebeu. E para você ver a irresponsabilidade. Quando você começa uma gestão, isso vale para qualquer governante, em qualquer dimensão, prefeito, governador, presidente da República. A tarefa do primeiro ano de um governo é a tarefa de organizar a casa. Mesmo quando você se sucede, eu fiz isso comigo mesmo.
Quando eu fui reeleito, eu disse, pessoal, primeiro ano do segundo governo, nós vamos enxugar o que tem que enxugar, vamos cortar desperdício, vamos planejar o segundo governo como fizemos no primeiro, começar um governo novo. Esse cara é eleito, com o governo já com as contas, né, muito mal das pernas. Aí a primeira coisa que ele faz é criar 17 novas secretarias. Não era para fazer projeto social, era para empregar os aliados da campanha. Aí tem para tudo que é de sigla partidária, tem uma secretaria, e dentro da secretaria um bocado de cargo comissionado, terceirizado, tudo aliado daquele partido, para ele cumprir compromisso partidário. A gente fez um estudo outro dia, isso dá, em média, 1 bilhão de reais a mais de despesa que foi criado todo ano pelo governo só para fazer politicagem. Pagar a gratidão da eleição com cargo para os amigos. Esse 1 bilhão está sendo tirado de quê? Da capacidade de fazer cirurgia, de fazer exame, de contratar mais médico, de ampliar a polícia militar, de abrir mais delegacia. Claro, o dinheiro é um só. Na hora que você usa isso para fazer politicagem, você está tirando do orçamento a prioridade que deveria, para a qual deveria ser encaminhado o dinheiro, para poder fazer política partidária dentro do governo, né? E a situação hoje, eu vou dar números aqui, eu sei que número é um bicho que cansa, mas para dar uma ideia como a situação está grave. Os números são do próprio governo, Luiz. Esse ano, o Estado termina com uma dívida com bancos de 20 bilhões, com B, 20 bilhões de reais. Só de juros, ele está pagando 3,5 bilhão por ano. Então, a dívida, o estoque da dívida não é 20 bi, mas só esse ano ele teve que tirar 3,5 bilhões da saúde, da educação, da segurança, das ações sociais para pagar a dívida de banco. Só que essa dívida que hoje é 20, por causa desses financiamentos que o professor disse que o governo está fazendo novo, próximo ano ela vira 24 bilhões. Vai aumentar em 4 bilhões a dívida. E o governo vai pagar quase 5 bi em vez de 3,5 bi de juros. Então, assim, o Estado, que, como disse, muito bem disse o professor Hélio, que foi quebrado na década de 80 e que o Tasso organizou, austero, ganhou prêmio internacional, ficou conhecido como modelo para o Brasil, que terminava o ano fechando as contas sem dívida, que foi capaz de se planejar, fazer financiamento internacional, não para pagar dívida, mas para fazer saneamento, estrada, obra de água. É um Estado agora que está se endividando com dívida nova para pagar a dívida velha. E normalmente essas dívidas novas numa condição muito pior de pagamento. Então isso é o fim dos tempos. É um sinal que esse tempo de Camilo e Elmano estão sendo capazes, o ciclo do PT, de quebrar o Estado do Ceará. Então essa é mais uma razão pela qual eu sou um crítico, eu tenho feito oposição, nada contra pessoalmente o governador, não sou motivado, né, por ódio ou por diferenças pessoais com as pessoas, até tenho uma relação cordial com ele, acho ele um homem educado, humilde, mas não é sobre isso. É sobre a liderança, a responsabilidade, a capacidade e a equipe. Se o sujeito não tem nada disso, não tem liderança, não tem capacidade pessoal, né, não tem equipe para governar, a consequência disso é isso, é o desmanche que está acontecendo no Ceará, até daquilo que já foi bom e foi exemplo. E a piora, como eu disse, de duas dimensões muito graves e importantes à vida do povo, que é uma gravíssima piora do cenário da violência e também um aprofundamento das filas e espera para o atendimento à saúde. Eleição 2026. O candidato a governador será Ciro Gomes ou Roberto Cláudio? O partido, o senhor se filia à União Brasil, membro da União Progressista da Federação. Ciro será o candidato a governador? Ciro será candidato pelo PSDB ou pela União? Essa definição não existe ainda, Luiz, sabe? A gente está tem um tempo. Nós estamos há 1 ano e 1 mês da eleição, basicamente isso, né? 1 ano e 1 meio, pouco menos de 1 ano e mês. Para dizer 13, né? 12 meses e alguns dias aí a mais da eleição. Então, esse tempo para a oposição tem sido tempo de ouro. Essas minhas caminhadas,
as do capitão Wagner, as dos deputados federais e estaduais, as próprias conversas do Ciro, os encontros que o Tarso tem promovido, tem sido para a gente ouvir o Ceará. Saber o que é que está doendo. Saber que se as pessoas estão satisfeitas e estão realizadas, estão felizes e acham que é um governo maravilhoso, o papel da oposição fica pequeno. Mas se acontece o que a gente está acontecendo, que é aonde a gente vai ouvir reclamação, ouvir cobrança, pedir que a gente se organize, que a gente se una, o papel da oposição passa a ficar mais relevante. Né? E a gente, a esse tempo, está tratando de duas coisas. Uma já, eu acho, já vencida. Era unir as diferentes forças de oposição. Porque a gente tinha grupos diferentes, que têm diferenças entre si. Né? Tem um grupo do PL, que tem um pensamento nacional, que em algumas dimensões difere do nosso grupo. Ciro, eu, os deputados e tal. E tem um grupo do União Brasil. Cada um desses grupos, né, na Assembleia, cumpria um papel de oposição, mas não estava integrado. Hoje há uma união, uma integração do papel da oposição. A segunda tarefa é essa que a gente está fazendo, que é de escutar o povo e começar a pensar num projeto. Não adianta o projeto ser só a crítica. A gente tem que ser capaz, nesse momento, de criticar o que está ruim, mas ouvindo especialistas, técnicos e a população, ser capaz de apresentar um projeto de esperança e de mudança que as pessoas acreditem. Nós estamos nessa fase. No momento certo, que é no próximo ano, nós vamos tratar nessa união de montar a chapa mais forte, mais competitiva, mais coesa e mais capaz de governar bem possível. Você perguntou do Ciro, o Ciro não definiu ainda o que fará nas próximas eleições. Ou não anunciou? Ou não anunciou, ou não definiu, ou não anunciou. De qualquer maneira, não tem uma definição ainda. O que eu posso antecipar, eu mesmo, é que se ele topar ser o candidato a governador do Ceará, não tem nem discussão. Né? Eu vou ser o primeiro a cerrar as fileiras, ser eleitor, ser qualquer coisa, para poder dar ao Ceará esse direito. Né, de ter a maior estrela política do Ceará hoje no Brasil, que é o Ciro, é o cearense com maior potencial eleitoral disparado no Brasil hoje, dá esse direito ao Ceará dele ser governador. Mas essa é uma definição que ele ainda não tomou, que ele está avaliando, estudando, pensando. Mas ele é alguém que, por exemplo, uniria toda essa oposição com muita facilidade e daria esse... Do PL à União Progressista. A União. Eu estou saindo, você me perguntou, eu saí do PDT e estou seguindo, como você disse, para a UP, a União Progressista. O Ciro continua filiado no PDT, mas recebeu convites de diferentes partidos, recebeu o convite do próprio Tarso, de quem ele é muito amigo e tem uma história de vida, do PSDB, recebeu também um convite do União Brasil, e ele está avaliando o que fazer, mas ele continua ainda filiado ao PDT. O mais importante é a gente ter, no mesmo grupo, uma diversidade de experiências de vida e de política com um desejo semelhante. A gente tem, de um lado, gente experiente e respeitada no Brasil inteiro, como o Tarso e o Ciro. Tem gente de uma geração intermediária, como eu, como o próprio Wagner, né? E como deputados federais, estaduais nossos aí, de muito valor. E tem gente jovem, como o André Fernandes, que foi quase eleito prefeito de Fortaleza. Tem muita gente fazendo oposição com perfis e estilos distintos, mas com o mesmo faro. É que o cearense está insatisfeito com o governo do Elmano, assustado e apavorado e com medo das facções, querendo mais e achando que o Ceará pode mais. Por essa razão é que as diferenças eventuais que a gente tenha estão sendo colocadas de lado para a gente construir um projeto que não seja só de antagonismo ao PT. Ele vai ser até um projeto de enfrentamento ao PT. Mas ele é mais do que isso. Tem que ser um projeto de esperança, de políticas públicas com começo, meio e fim, de metas, e com pessoas por detrás dele, que as pessoas olham, olha, não é só uma ideia boa não, tem gente aí que já governou bem, sabe tocar o barco e vai ser capaz de garantir que essa promessa seja feita. Como essa oposição vai vencer a eleição de 26, sendo que esta mesma oposição, com Lula fora do governo, com Elmano fora do governo, não conseguiu sequer
levar a eleição para o segundo turno, tendo o senhor candidato, tendo o capitão Wagner candidatos, e nem sequer o segundo turno foi alcançado pelos senhores. Elmano ganhou no primeiro turno, sem Lula no governo. Lula no governo, Elmano no governo, Camilo no Senado. Não seria mais difícil para a oposição? Luiz, excelente pergunta. A gente estava conversando informalmente agora numa mesa no almoço com alguns amigos de Limoeiro e eu respondi exatamente essa pergunta para um interlocutor da política local, regional, que me fez mais ou menos a sua pergunta. Primeiro, cada eleição é uma eleição e ela vem de um pano de fundo, de um cenário diferente. Não é querendo ser otimista e nem vender meu otimismo por demais. É só pedir que as pessoas reflitam, podem concordar ou discordar de mim. Na eleição passada, qual era o cenário? Você tinha um governador saindo com altíssima avaliação, que era o Camilo, 70 e tantos por cento, candidato na chapa. Ele não era um apoiador. Quando você é bem avaliado e apoiador, a sua força é uma menor. Quando você é bem avaliado e é candidato na chapa, claro que a sua influência é muito maior na eleição. Então você tinha ali um Lula vindo de uma situação de vitimização, prometendo que a cerveja picanha, que na verdade não era cerveja picanha, era a promessa de que o Brasil voltaria a viver aquele ciclo de prosperidade que viveu no seu primeiro governo, em que tudo deu certo, a economia internacional deu certo, os preços das commodities, que são os produtos produzidos aqui no Brasil, deram certo, o Brasil estava com dinheiro sobrando, e foi um momento de fato em que o povo viveu melhor. E o Lula prometeu isso e estava vindo de vítima. E o Camilo sentado na chapa de senador, e com o slogan desse 3 vezes mais forte. Então, na minha visão, o cenário para a vitória do PT era muito próspero naquela eleição. Para mim foi uma situação difícil porque de um lado estavam os governistas, com essa condição que eu lhe falei, com a máquina na mão, com dinheiro em caixa e com muita promessa que não foi cumprida até hoje, vou dizer até uns aqui do Limoeiro de Russas, e do outro lado você tinha um opositor muito mais legítimo do que eu. Por quê? Porque vinha 8, 10 anos na oposição, que era o capitão Wagner. Eu era alguém que tinha rompido recentemente com o projeto, que não era aliado mais, mas que também era visto ainda com certa reticência por quem fazia oposição ao PT, porque era muito recente a minha ruptura. Né? E por isso que eu acabei terminando em terceiro colocado naquela eleição. Por uma questão de posicionamento político antecipado que a população fez. Do lado do PT, do lado da oposição, e eu estava no meio do caminho ali. Hoje, o que é que tem? Eu vou lhe antecipar aqui até dados que a gente tem. Eu faço política majoritária desde 2012. Fui candidato a prefeito em 2012, 2016, acompanhei a eleição de governador de 14 de 18 e a de prefeito de 20 e 24. Então isso me permitiu ver pesquisas de opinião ao longo desse tempo inteiro, de 13 anos. Em nenhum momento o Lula teve tão mal avaliado como está neste momento agora no Ceará. De longe. De 2012 para cá, a pior avaliação do governo Lula no Ceará, de longe, acontece nesse momento. Segunda coisa, o Camilo, que é um outro eleitor importante, do Ceará, não é candidato. Ele é um apoiador. Ele não está na chapa. Isso é uma segunda dificuldade para eles. Uma terceira dificuldade é o governo do Elmano, que é um governo que tem água é bom, mas as propriedades da água, quando você descreve alguém com as propriedades da água, é ruim, né? Inodoro, insípido e incolor. É alguém que nem fede nem cheira. Boa parte do povo não sabe nem quem é. Boa parte do povo não sabe dizer o nome. Não lembra uma realização. É alguém que não é tão mal avaliado porque também ninguém sabe bem o que é. Né? Mas também está muito longe de ser alguém que seja reconhecido como uma liderança. Então eu acho que quem vai para uma reeleição vai para um plebiscito. E o plebiscito vai continuar o governo do Elmano como líder para enfrentar as facções? Alguém que tem demonstrado medo, covardia, distraimento, falta de pulso. Vai ser o Elmano que piorou a fila de cirurgia,
que vai merecer o direito plebiscitário à continuidade. Então, assim, eu acho que o cenário, eu descreveria, é um cenário muito mais difícil para eles do que era em 2022. Lula em queda, Camilo fora da chapa, o Mano precisando propor a continuidade de um governo completamente frágil e sem marca e sem nada, e pela primeira vez com uma oposição grande e unida. Se os tempos de TV, isso é outro dado, os tempos de partido se mantiverem como estão agora, estou nem falando a gente trazer um partido lá para cá não, que vai ter muita gente lá virando pelas promessas que não vão ser cumpridas. Já agora, a oposição tem mais tempo de TV do que o governo. União Progressista, PL, PSDB e Avante. Somado isso, a gente tem mais tempo de TV do que a aliança atual de lá. Então, isso é nunca a oposição chegou na eleição com tantas lideranças fortes, com tanto tempo de TV para o enfrentamento como chegará. E, para além disso, estou lhe antecipando também, aproximadamente 2/3 do Estado acreditam que é preciso mudança. Então, pesquisas dizem isso. Ou total ou parcial. Então, você tem esse ambiente, que é um ambiente completamente diferente de 22. Eles vão ter que agora comprovar que eles cumpriram a promessa de 3 vezes mais forte. De que valeu a pena votar no PT de cabo a rabo. Que o generoso povo cearense que deu essa oportunidade está vivendo melhor hoje do que ontem. E do outro lado vão ter uma oposição muito mais unida, fortalecida e organizada para esse enfrentamento. Então, eu acho que essa será uma eleição... o governo acostumou-se a jogar com WO, Luiz. Olha a eleição do Camilo com o general Teófilo. O capitão era o pré-candidato até certo momento, difícil de ser batido. Eu acompanhei pesquisa naquela época. Mesmo o Camilo tendo mais ou menos bem avaliado na reeleição, o capitão tinha ali pau a pau com ele, até abrir o maço. Qual foi a operação que fizeram? Tiraram os partidos tudinho do capitão. E o capitão ficou falando só, porque estava sem partido, e decidiu ser deputado federal. De última hora lançaram o general Teófilo. Então não foi uma eleição, foi um WO, como diz no futebol. Né? Então o governo se acostumou a fazer WO. E agora não. O povo cearense vai para uma eleição com condições mais ou menos iguais. Claro que eles têm a máquina e o PT usa e abusa da máquina, mas em termos de força política eleitoral, de tempo de TV e o sentimento de pano de fundo é de desgaste do Lula e desgaste maior ainda, ou mais que desgaste, de frieza e de indiferença com o Elmano. Ciro Gomes, candidato ao governo, o seu irmão Cid Gomes ficaria contra Ciro? E como é que isso é visto dentro desse grupo que pode se chamar de oposição? Luiz, só o próprio Cid pode responder. Eu não tenho, desde a minha eleição de 22, eu tive pouquíssimos contatos com o Cid. Os primeiros foram muito ruins, porque foram após a eleição, foram muito tensos, foram de briga dentro do partido. E depois passei mais de um ano sem ver o Cid, me encontrei com ele no evento social, cumprimentei cordialmente, mas eu não tenho mais relação política com o Cid. Então não sei lhe dizer o que é que o Cid fará na circunstância do Ciro Gomes candidato. Acho que ele deveria porque foi criado e cresceu e surgiu na política graças ao fenômeno Ciro Gomes, que da classe média de Sobral vira deputado estadual vira líder do governo, depois vira prefeito, vira governador, ministro da Fazenda e um dos políticos mais respeitados e populares do Brasil hoje. Ele deveria, obviamente, apoiar o irmão, mas essa é uma definição que só ele pode tomar, só ele pode dizer e só ele pode responder. Independente de qualquer coisa, eu vejo, caso o Ciro defina ser candidato, escolha ser candidato, a candidatura do Ciro como muito forte. E eu estava explicando aqui para o Hélio, há uma onda, eu tenho andado, conversado, uma onda de mudança. As pessoas querendo,
esse ciclo do PT, o governo fraco do Elmano, tem estimulado a onda de mudança. Essa onda existe. E há também por parte da classe política, de setores da classe política, até da base do governo, né, um desejo de uma candidatura do Ciro. Então, vamos ver como é que esses sentimentos irão amadurecer, crescer ao longo dos próximos meses aí. Alguém pode perguntar, inclusive o Luiz Lopes, o que há de mudança com Ciro governador, Roberto Cláudio governador? Esse povo não vem junto desde Tasso Gereissati, ou um pouco após Tasso Gereissati? Não, tem... O governo de hoje, os senhores fizeram parte desse mesmo grupo, desde Tasso Gereissati, Lúcio, Tasso, Ciro, Lúcio, Cid, o próprio Camilo e o PT? Não é continuidade? Não. Ciro ou Roberto Cláudio? Não, tem rupturas aí no caminho que é importante a gente explicar. Do Tasso ao Lúcio, houve de fato um ciclo, né? Que foi Tasso governador, Ciro governador, Tasso segunda vez, Tasso terceira vez, e depois o Lúcio eleito governador. Naquele momento, houve uma ruptura. O Cid se candidata a governador com apoio de uma base de esquerda, tá certo? Contra o Lúcio no PSDB. Então ali fraturou a primeira vez, e o PT, que sempre tinha sido oposição... Ali foi uma descontinuidade. Ali foi a primeira descontinuidade e o início de um novo ciclo. Claro que o Cid herdou aí algumas lições importantes do Tasso, que era da austeridade financeira, do modelo de governança, né, de ser responsável fiscalmente, sabe, de escolher equipes técnicas. Então havia muito mais seguir a orientação de um governo que deu certo do que mesmo fazer parte do mesmo grupo. Tanto que o PSDB foi derrotado ali, né, na época pelo Cid no PSB. E começa um novo ciclo, e esse sim eu faço parte, porque eu sou eleito deputado estadual em 2006, de oposição à época ao Lúcio, e sou eleito pela primeira vez. E fico com o Cid, mas há um elemento que eu gosto de lembrar da minha relação com o PT. Eu fui candidato em 2012 a prefeito, e quem foi meu adversário? O Elmano, atual governador. E o PT foi derrotado por mim e fez oposição duríssima a mim por 4 anos. Em 2016 eu vou para a reeleição. Quem era candidata contra mim? A Luiziane. Eu ganhei e eles fizeram uma duríssima oposição a mim até 2020. Nós lançamos o Sarto, candidato a prefeito. Quem foi candidata contra o Sarto? A Luiziane. E o PT fez oposição. Então, na minha política majoritária, que foi em Fortaleza, eu estive sempre em polo distinto do PT. Nos 12 anos em que ou fui prefeito ou fui apoiador do prefeito que me sucedeu. Então é bom fazer esse registro. E em 22, essa ruptura começou com a minha candidatura a governador em nível estadual. Quando você pergunta o que é que pode esperar, é um ciclo de pessoas novas, é uma aliança nova. O Tasso e o Ciro, obviamente que foram os iniciadores desse momento mais áureo que o Ceará viveu, né, ativamente, mas há um grupo de pessoas novas, de parlamentares do União Brasil, de parlamentares do PL, de lideranças que nunca foram governo. Então a gente está apresentando a proposta de um ciclo de ideias novas, de pessoas novas e de saídas novas. Você perguntou o que é que vai mudar? Mudando o Elmano para um novo governador, seja o Ciro, ou seja eu, quem quer que seja o candidato, ou Wagner, né, qualquer nome que seja, a primeira coisa que tem que mudar é a atitude do governador. O governador não pode tá como um avestruz escondendo a cabeça debaixo da terra toda vez que tem uma chacina no Ceará, ou que tem um abuso, uma tragédia, né, quando uma nova comunidade é conflagrada. Tem que ter um enfrentamento corajoso. Mas isso vai acontecer? Isso está acontecendo. No estado de Goiás, no estado de São Paulo. A grande diferença é o papel do líder. Se o líder traz o problema para si, reconhece que há uma crise, se cerca de consultores e gente da melhor qualidade de fora do estado, de fora do país, e todo santo dia trata do tema,
e enfrenta sem medo e sem covardia e sem medo de ser impopular, que é um tema tão difícil que muito governador como Elmano não quer nem falar com medo de contaminar eleitoralmente, mal sabendo que fazendo isso está deixando prosperar e crescer o crime em todas as comunidades do Ceará. Então a primeira coisa que a gente vai prometer é uma mudança de atitude de quem quer que seja o candidato a governador. Tem que ter autoridade, moral, coragem e enfrentar pela frente a natureza do problema. Olha, vamos lá, tem uma chacina aqui no Ceará. O que é o básico para o governador fazer? Chacina de Viçosa, que mataram 5 ou 6, anteontem no Choró. No mesmo dia, no outro dia, o governador, em vez de usar o helicóptero para estar passeando, para estar dando ordem de serviço, assinando convênio em papel e caneta que nunca se realiza, é para pousar nessa comunidade. Demonstrar que a partir daquele dia vai ter uma resposta do governo do estado àquela chacina. Sabe? Isso não acontece. Nem comentar se comenta. É como se o problema da segurança não fosse dele. Na época do Camilo, ele tinha um jeitinho de se sair, que o povo acreditava, não, rapaz, eu faço tudo o que eu posso, está ao meu alcance, eu faço. O problema é que o governo federal não é meu aliado, e esse crime é um crime que depende do governo estadual e do governo federal, porque é um crime de tráfico de drogas. E agora, José, que tem o PT lá e o PT cá, e as coisas só pioraram. De quem é a responsabilidade? É do povo que está sofrendo? Né? Então, assim, eu acho que a primeira mudança tem que ser de atitude, de liderança, de exemplo, eu digo, para enfrentar o problema das drogas. E a segunda tem que ser o seguinte: acabar com essa cultura perniciosa e perigosa do PT de se cercar só de gente que tem voto ou pode dar voto, sabe? Pega o secretariado do PT, tem uns bons aí, um outro nome bom, é tudo político, é tudo para fazer acordo e para dar voto. O Ceará, quando virou referência em recursos hídricos, ou quando virou referência em educação, o Ceará, quando ajustou as contas públicas durante esse ciclo de década de 90, não fez isso com politicagem, não. Fez isso combatendo a politicagem. Fez isso cercando de gente, uma equipe preparada, técnica, treinada, que tivesse prestigiada para fazer isso. Né? Quando você entra no governo já pensando em eleição, como é o caso do PT, as coisas só vão piorando. Você fortalece na política, porque coopta prefeito, traz liderança e tal, mas não tem tempo, energia para governar. Eu nunca vi uma eleição, Luiz e Hélio, em que quem puxa o debate é o governo. Normalmente é a oposição que começa o debate da sucessão. Desde janeiro desse ano, que o governo só fala de uma coisa, de eleição. Tem 7 pré-candidatos para o Senado, para 2 vagas. Vão enrolar 5. Né? Achando que o povo é besta e não vai dar a resposta de volta. Os 5. Mas o que eu quero dizer é que é uma turma que não está focada e preocupada nos problemas do Ceará. Estão focados o tempo inteiro em voto e em eleição. Né? Enquanto o povo está vivendo a vida dele, trabalhando cedo, atrás de emprego, sofrendo com medo da violência, atrás de uma cirurgia. Né? A agenda é como se a agenda do Ceará e da população cearense estivesse fora da agenda do governador. Aí, para você ter uma ideia, aí eles estão brigando para ter União Brasil, tentando brigar para conseguir a federação, né, como você falou agora, Hélio, para a qual eu estou indo, né, e que é um partido de centro, tem pessoas de centro-direita, mas é um partido democrático, do centro democrático brasileiro e tal, e eles estão, agora, se eu for para a União Brasil, aí a União Brasil vira um partido de extrema-direita. Mas se ficar com o governo, não, é um partido centro-democrático. Então, assim, para você ver os 2 pesos e 2 medidas desse... Me desculpe, mas é muita cara de pau, como se te diz. É o prisma, o prisma que... Pois é, o prisma que... Exatamente. Mas, olha, eu estou muito conversando também com lideranças nacionais, inclusive do União Brasil e do PP, e de outros partidos, eu estou muito, assim, seguro de que há um desejo, né, dessas lideranças nacionais que estão contra o PT
de unirem o máximo possível de partidos em palanques que apresentem projetos alternativos estaduais, como aqui no Ceará, ao PT. Eu vou lhe dar só, não estou dizendo que isso é fato, isso aqui é uma suposição. Vamos imaginar que a candidatura a presidente contra o PT seja do Tarcísio, governador de São Paulo. O Tarcísio é do Republicanos, tá certo? O maior articulador do Tarcísio é o Kassab, presidente do PSD. Que é seu secretário em São Paulo. Que é seu secretário e talvez seu sucessor, inclusive, caso ele vá ser, é um dos pré-candidatos ao governo. Como é que ficarão esses partidos aqui no Ceará? Caso o Tarcísio de Chiquinho, PSD de Domingos. Então, Domingos é um grande amigo meu, estou só citando como suposição. Isso vale para outros partidos que estão lá. O próprio Podemos, que tem um entendimento também nacional de ficar contra o PT. Então, quando eu digo que a tempo de hoje, só com os partidos que a gente tem mais tempo de TV do que eles, é possível, inclusive, que dependendo do cenário nacional, a oposição se fortaleça mais ainda. Estou dizendo que isso vai acontecer. Estou falando sobre uma possível, uma suposição. Porque o que tem de certo, ao meu ver, é Ciro candidato a governador, Alcides candidato ao Senado, União Brasil com uma vaga de vice ou de senador e ficando aí uma vaga de Senado para oferecer um PSD do Domingos, ou a vice ao Domingos, ou ao seu partido, e o republicano do mesmo jeito. Eu vejo que esse bloco de oposição em tese tem certo candidato a governador, um candidato ao Senado, e tem uma vaga para o Senado e para vice-governador, pode ser do União Brasil, mas pode ser uma vaga do PSD, de Senado, ou Senado do Republicano, ou vice do PSD, para engordar mais este bloco de oposição, entendo eu. Tudo pode acontecer, Luiz. Isso é mais ou menos, tudo pode acontecer. Inclusive nada. Inclusive nada, mas tem um cenário, essa coisa que você falou do ataque aí ao Ciro, né? Só demonstra para mim, eu fiz até um artigo, não sei se você chegou ali, postei, aliás, posso fazer propagandazinha, Roberto Cláudio Oficial, meu Instagram, quem quiser e puder seguir lá e acompanhar, é bom porque tem minhas opiniões, concordando ou discordando, se puder lá dar sua contribuição, diga quando concorda, quando discorda, porque me ajuda também até a aprender. Qual é o Instagram? Roberto Cláudio Oficial. Eu acompanho. Eu fiz uma última postagem, por que querem tanto calar o Ciro Gomes? Né? O senhor pode resumir? Posso, mas por que querem tanto calar? Vou começar por onde eu terminei. É por medo do Ciro. Só pode ser isso, né? Qualquer coisa agora é uma tentativa de silenciar ou de polemizar com o Ciro, ou de criar uma dificuldade para o Ciro. Mas o medo real não é sobre esse tema específico da prefeita de Crateús e senadora, não. O tema real é o medo da força da palavra do Ciro sobre as crises, sobre as denúncias de corrupção. O que eu falei foi, a gente tem falado da oposição sobre as denúncias de corrupção que estão sendo investigadas, não são criadas, investigadas pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, em órgãos como a ETICE, que é a empresa de tecnologia, em órgãos como a SOP, que é o órgão de obras do Estado. Tudo isso, quando está na boca de alguém como o Ciro, ou de alguém da oposição como a gente está fazendo, ganha força, ganha repercussão. É medo disso. É medo, por exemplo, de denunciar, como está denunciando aqui hoje, que o Ceará, 3 vezes mais forte, foi a maior fraude eleitoral da política cearense nas últimas décadas. Uma grande fraude eleitoral, por várias razões que eu não vou cansar aqui. É medo da gente estar falando da covardia e da certa conivência do governo do PT com o crime organizado no Ceará. O medo real é isso. Nós temos poucos minutos, eu não posso deixar de abordar essa questão. Nós estamos no Vale do Jaguaribe, em Russas, do Tabuleiro de Russas, em Limoeiro, do Jaguaribe Apudi, em Morada Nova, do perímetro irrigado Limoeiro, Morada Nova. A região mais rica do estado do Ceará, do Oroz do Castanhão, das águas do Banabulhu, quando tem no Arrojado de Lisboa. A região mais rica do estado do Ceará, onde pouco chega o braço do estado
desde Tasso Gereissati, passando pelos sucessores de Tasso Gereissati. Se não fosse a garra do limoeirense, tabuleirense, do jaguaruanense, do russano, se não fosse o tabuleiro de Russas, o Jaguaribe Apudi, o perímetro irrigado de Limoeiro Morada Nova, se depender do poder público, pouco chega até nós. A nossa economia é rica, graças ao nosso povo. O que é que o senhor pensa para o Vale do Jaguaribe ter crescimento, ter progresso na sua economia? Primeira coisa é entender qual é o potencial de uma região, né? Vocês têm aqui um extraordinário potencial. Vocês têm a melhor terra do Ceará. E água? E água, mas pode ter mais. Ainda tem a perspectiva de com malha d'água e com um sifão novo, a gente tem uma pressão nova de água chegando principalmente no Apodi. Então, precisa de um investimento. Tem água, mas precisa de mais água para expandir a agricultura irrigada. Eu tenho conversado com algumas pessoas do agronegócio que têm demandado mais investimento em infraestrutura hídrica para a região. Isso é uma coisa. A segunda é como é que você explica que um dos maiores polos produtores de frutas, de hortaliças e verduras do Ceará, do Nordeste brasileiro, não tem uma central de abastecimento, uma Ceasa. Né? Uma promessa que foi do Camilo, que foi da campanha do Belmano, e até agora está o terreno, não tem nada. Então, assim, é o básico do básico. Tem uma central de abastecimento para a atividade econômica que é a mais requintada hoje, de alta tecnologia agregada, que sobrevive, como você disse, graças aos empreendedores. A força a garra do nosso povo, do capital de risco, dos trabalhadores, da crença de quem está nesses perímetros, de que esse tipo de atividade pode gerar dinheiro, receita, desenvolvimento, progresso, como tem gerado, mesmo sem tanto apoio do Estado. Você tem que ter estrada para escoar a produção. Estrada para escoar a produção. Tanto de insumo como de produção. Aí você tem uma promessa de uma estrada russa, jaguaruana, que já está com quantos anos? 10 anos, 12 anos? 10 anos de promessa e não sai do papel. Mas foi anunciada já em palanque umas 3 ou 4 vezes. Então é preciso que o Estado invista em infraestrutura rodoviária e hídrica, estabeleça uma central de abastecimento aqui na região, né? E, obviamente, tem uma presença também na área social. Você tem um hospital regional como esse, com a infraestrutura nova, moderna e extraordinária, funcionando meia boca? Não pode. Mais importante do que as paredes, né, requintadas e chiques, é você ter profissional de saúde, equipe preparada, equipamento, aparelho e colocar para funcionar. Eu diria que na saúde a primeira coisa, Luiz, é colocar para funcionar bem aquilo que já existe. Ao invés de construir coisa nova, é botar para rodar com mais profissional, com melhores equipamentos, com mais estrutura, aquilo que já tem. Está aqui uma joia preciosa, que é o hospital, e a gente tem que reconhecer coisas boas, que foi inaugurado há quanto tempo? Na época do governo do Camilo ainda, não foi? Iniciado pelo Ordem de Serviço do CID, inaugurado pelo Camilo, e que até hoje não terminou. A Ordem de Serviço foi em Quixeramobim, eu estive lá, o secretário de Saúde era Ciro, o governador era o Cid. O secretário de Saúde era Ciro, o governador era Cid, e a obra foi inaugurada agora em 22. Em 22. E o hospital continua funcionando parcialmente. Então, assim, acho que esse tipo de preocupação dirigido à região do Jaguaribe, o Jaguaribe há muito tempo, como você disse... Uma das melhores ações dos governos dos últimos 30 anos, uma das melhores, são os regionais, de Sobral, Cariri, Sertão Central, sem dúvida, e Vale do Jaguaribe. Pena... Como as policlínicas e os céus. Pena, Luiz, que os dois regionais de Quixeramobim e daqui do Vale não funcionem plenamente. E aí o governo vai lá e inaugura um hospital de 800 leitos, que só funcionam 200 lá em Fortaleza, tirados de hospitais e serviços que já existem lá em Fortaleza, para poder fazer propaganda na TV. Podendo pegar esse mesmo dinheiro e colocar para funcionar integralmente aquilo que já está construído. Que parece que vale a propaganda da parede nova, do prédio novo, e não o funcionamento do serviço. Então, por acaso, o governador Elmano prometeu zerar a fila de cirurgia. No primeiro ano, o Ceará tinha 60 mil pessoas na fila de cirurgia e hoje, 3 anos depois, a fila é maior, tem quase 70 mil pessoas. Isso é uma demonstração clara de que não tem havido expansão
de atendimento à saúde aqui no estado do Ceará durante esse governo do PT, governo Belmano. Mas eu diria que a grande saída, para mim, na minha cabeça, para essa região do Tabuleiro de Russas e Chapada do Apodi, é um investimento na economia do agro. Sentar com os produtores pequenos, médios e grandes, estabelecer uma pactuação do Estado com os produtores e o Estado cumprir a sua pauta, né? A área de Estado de escoamento, infraestrutura hídrica, SEASA, apoio técnico. Olha, não é bem aqui para a região, mas para Xeramobim, que você está aqui mais ou menos perto, você conhece bem, né? Tem uma bacia leiteira extraordinária, que hoje depende do leite comprado, porque esses produtores de queijo, né, de derivados, eles não têm certificação. O que é que custa abrir uma Embrapa do leite? Sabe? Trazer para cá, não tem a Embrapa ovinos e caprinos, não tem a Embrapa do caju e das frutas. Trazer uma Embrapa, o Ceará já tem uma bacia leiteira com o tamanho suficiente para isso. E com isso, você garantir que o pequeno produtor que tem 12, 14, 15 cabeças de gado possa inseminar seu gado, aprender a inseminar seu gado, que possa produzir queijo e derivados certificados e poder vender isso no mercado, sair da sua cidade, em vez de estar vendendo só na sua cidade ou vendendo clandestinamente na estrada. Então, assim, tem coisas a serem feitas na economia do Ceará que estão sendo omitidas e concordo com você que o Vale demanda uma atenção específica pelo potencial que tem. 1 minuto para o senhor, Roberto Cláudio, agradecer e ficar à vontade para trazer uma palavra final. Luiz, primeiro, muito obrigado a você, ao professor Hélio, um prazer estar aqui de volta. Um abraço forte para essas duas terras, que são terras iluminadas, Limoeiro do Norte e Russas, que tem uma rivalidade boa, né? As duas têm uma rivalidade boa. Eu entendo que o Vale tem que crescer do Aracati, o Pereiro, do Quixeré e Bicuitinga de maneira uniforme. E eu, para ser equilibrado, estou aqui com o Moacir, que é do Limoeiro, e com o Galvão, que é de Russas, para agradar os dois. Muito bem. Tá certo? Mas muito obrigado pelo convite, foi uma honra participar, Luiz. E o privilégio e eventualmente passando por aqui da próxima vez e procuro para a gente conversar mais e ouvir suas ideias e pensamentos. Como também ao professor Hélio, que é um velho amigo com quem a gente já luta e caminha há um bom tempo. Com certeza. Lembrar, viu, Roberto, chegando ao governo, uma região metropolitana do Vale do Jaguaribe seria muito importante. Perfeito. Como tem lá no Cariri, né? Beleza. Muito obrigado. Obrigado, Valeu. Roberto.